Fala comigo, nação, tudo na paz? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GoFla. Mengão ganhou, Bruno Henrique garantiu o emprego do Sampaoli, né? Tivesse perdido, cara. Mas o Flamengo só volta a jogar agora no dia 13 contra o Atlético Paranaense. Tem aí mais de 10 dias para se preparar. E a gente fica temerário, né? Quando o Flamengo fica um tempão sem jogar assim, a gente fica logo bolado, né? Porque normalmente o Flamengo dá uma vacilada. Esperamos que isso não aconteça. Vamos dar uma olhada o que a imprensa tem repercutido sobre o jogo de ontem. Programa Sport Center aí de manhã. Créditos para o Grupo Disney e ESPN. O canal deles vai estar na descrição, tá? Obrigadão. Deixa o seu like aí e se inscreve no canal, expressando a sua gratidão pela plataforma em permitir que a gente traga um pouco desse conteúdo de fora para cá, beleza? Simbora. Tiramos o Rio de Janeiro com as informações de Botafogo e Flamengo. O Flamengo venceu o Fogão por 2-1 no sábado. Pedro Henrique Torre, fala Pedro. Tudo bem, Alex? Um abraço pra você mais uma vez, beijo pra Mari, abraço pro Marra. Todos que acompanham a gente nesse Sport Center, é uma vitória importante do Flamengo, dá aquela acalmada, pelo menos uma amenizada no clima, né? Porque a semana passada tinha sido muito pesada mesmo em relação à pressão, teve festa do Gabigol, enfim, muitos acontecimentos lá para os cantos do Ninho do Urubu, e o Flamengo conseguiu essa vitória aí importantíssima, 2-1, o Gabigol até no banco de reservas, enfim, teve todo um simbolismo ali, o Bruno Henrique fazendo às vezes ali de herói, realmente impressionante a recuperação do Bruno Henrique. O Flamengo diminuiu um pouquinho a distância para o Botafogo, caiu de 15 para 12, ainda é muito grande, então falar assim que pensa em título brasileiro, ninguém vai falar publicamente que já está muito difícil, muito longe, mas de fato diminuiu um pouquinho, mas era o que o Flamengo precisava ali para dar uma viradinha de chave, principalmente de olho na Copa do Brasil. Ainda falta um tempinho ainda, dia 17 apenas o jogo, tem a partida contra o Atlético Paranaense no dia 13, vai ser em Cariacica, o Maracanã reformado, mas foi um jogo importante para isso, porque era um teste mesmo importante, o Flamengo sentir decisão, casa do adversário, Botafogo pressionando bastante a torcida, e foi todo esse ambiente mesmo que houve no estádio Newton Santos, o Indião, no sábado à noite. Era um clima assim de final de campeonato mesmo, os botafoguenses empurrando bastante, o Botafogo com aquela expectativa de abrir 18 pontos, então foi um jogo bastante interessante. O Flamengo saiu na frente com aquele gol contra do Marlon Freitas, e aí logo depois Vitor Sá empatou, e aí o Bruno Henrique teve essa felicidade de acertar aquele chute no finalzinho não, ainda na meados ali do segundo tempo. Um jogo muito importante, mas que teve repercussão depois. Tanto o Jorge Sampaoli quanto com o Bruno Lage. Um chegou bastante ameaçado lá de repente perder o cargo, o Sampaoli. Aí ele falou um pouquinho sobre o Gabigol, como é que vai ser o Gabigol agora, vai ficar no banco de reservas, o Bruno Henrique está suspenso para a próxima partida contra o Atlético Paranaense. E o Bruno Lage, que pegou todo mundo de surpresa, o que é o futebol. Um que estava mais ameaçado, o Bruno Lage acabou com um discurso ali um tanto quanto chateado com algumas críticas e colocou o cargo à disposição. Aí agora a gente ouve os dois treinadores desse clássico de sábado. Él está bien, ahora tendrá que luchar por un lugar. Él es un jugador que es un ídolo del club y que es un jugador que cada final siempre ha sido determinante. Entonces este tiempo de preparación es bueno para que la competencia interna nos diga o nos leve al lugar donde se va a elegir a un time que juegue primero con Paranaense y después con la final con São Paulo. Desde o primeiro dia que eu tenho sido questionado em tudo, e essa pressão vem da primeira pergunta que me fizeram, que é o Botafogo já está campeão, se houver qualquer coisa pelo caminho, foi você que estragou, foi feita aqui. Os adeptos também já estão numa do campeão e já quiseram encontrar um indivíduo caso a equipa não seja campeão. Pá, a pressão sobre mim é tranquilo, acho que há uma pressão muito grande nos meus jogadores, isso eu não admito, não falei com ninguém, pensei muito e neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente. Não tenho nenhum problema de abdicar disso porque eu não sou goloso pelo dinheiro, agora eu não posso permitir é que a pressão que está a ser exercida sobre mim seja exercida sobre os meus jogadores.
Vamos lá, Luiz Castro e Bruno Lage, números no Botafogo. Luiz Castro, 80 jogos, 59% de aproveitamento com 42 vitórias, 15 empates, 23 derrotas. O Bruno Lage com 12 jogos, 50% de aproveitamento, 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Tudo que o Botafogo não precisa é de crise, e ainda por cima vindo do seu técnico. E nem tem motivo para isso. Perder para o Flamengo, ok, faz parte. É um clássico. E saiu da Sul-Americana de um torneio que o Botafogo o tempo todo ficou olhando pro Brasileirão. E assim, qual é a necessidade da crise nesse momento, Mari? É justiça seja feita, né? Porque não saiu da Sul-Americana por conta do Bruno Lage. Sim. O desempenho não aconteceu com todos os treinadores que passaram pelo Botafogo nesse período, assim. Claramente era Campeonato Brasileiro, e se ficou ali uma sensação amarga de que poderia ter desempenhado na Sul-Americana, porque era muito possível, né? Principalmente nos 2 últimos confrontos, a culpa não é do Lage. É um planejamento ali que não aconteceu, até na questão de desempenho, independentemente de quem os treinadores escolheram ali para disputar essa competição. Eu não sei, eu fiquei um pouco com a impressão ali de que, assim, talvez ele tenha falado exatamente o que ele pensou, né? E um pouco de desconhecimento do que é o futebol brasileiro, o momento, de como acontece, de como as coisas funcionam, porque ele fala sobre não vai aguentar, não vai tolerar que a pressão caia sobre os jogadores. Mas aí ele deixando o cargo à disposição, ele meio que, né, saiu ali, se livrou dele o escudo dessa pressão. Então, eu não sei, eu fiquei um pouco confusa com esse pronunciamento dele, confesso. Eu acho que foi um imenso gol contra. Sim, eu somo a declaração do Renato Paiva, que a gente passou agora, né, como técnico do Bahia, e vejo a declaração do Bruno Lage, e eu vejo, assim, uma diferença óbvia. As palavras são até levam para o mesmo caminho. Eu acho que existe uma barreira rompida de falta de respeito aos trabalhos, à sequência de trabalhos. Mas isso é, como você mesmo disse, Mari, cultural do futebol brasileiro. Há algum tempo, a gente gravou um podcast aqui, né, o Rolou o Melão, falando exatamente isso. Como é uma diferença cultural. Enquanto os principais clubes do mundo que passam aqui, os mais ricos, tal, que passam aqui nos canais ESPN, vamos lá, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, quer descer um pouquinho, assim, Aston Villa, estou falando de clubes gigantes no mundo, Tottenham, esses clubes têm 140, 120, 130 anos, e eles tiveram, sim, o Liverpool mesmo que tem 131 anos, 21 técnicos. Se você somar um pouquinho assim, aquele que teve que ficar lá enquanto o outro estava machucado, operado, e teve o Joliet que teve um infarto num jogo e tal, aí você vai chegar a 23 técnicos. Aqui no Brasil, isso não dá, gente, de 2000 para cá. De 2000 para cá, os clubes já tiveram mais de 23 técnicos. Tranquilamente. Então, assim, existe uma questão cultural que é uma questão cultural e que a gente pode, sim, não gostar dela. Eu não gosto dessa questão cultural. A gente tem muito pouca paciência e a gente atravessa a barreira do respeito com muita facilidade. Eu também acho Ela assim. nem existe, né? Vou ser bem sincero, assim, no futebol você está bravo com seu brasileiro, no seu casamento, você está bravo com seu chefe, você está bravo com os resultados do colégio do seu filho, você vai para o estádio e o ouvido do treinador é um pinico imenso. Você xinga ele de tudo. Meu amigo, você não precisa de um novo treinador a cada semana para xingar, você precisa de um terapeuta. Mas como você não vai para o terapeuta, você vai lá e xinga o Bruno Lage, o Renato Paiva, o X, o Y e por aí. Por causa de uma derrota, hein? Por causa de uma derrota. Esses caras não estão acostumados com isso. Isso não deveria ser a relação saudável que é proposta numa carteira de trabalho quando ele assina. Esse é um ponto. O outro ponto. Ô, Bruno Lage, você tá complicando a coisa, cara. Sim, eu não posso aceitar que um técnico chegue e pense e fale o que ele falou, assim, numa boa.
A instituição que ele está defendendo é o Botafogo. Esse é um dos maiores clubes do Brasil. Esse clube, na década de 50, juntava com o Santos, eles encontravam no aeroporto, e aí eles iam lá ganhar a Copa do Mundo. Ah, vão ali ganhar a Copinha do Mundo, não tem nada para fazer mesmo? Vão ganhar de 58, vão ganhar de 62. Esse é um clube que responde muito pelo que é a identidade do futebol brasileiro. Esse é o clube do Garrincha. Assim, ninguém, técnico, jogador, ninguém é maior que o clube, que a história que o clube construiu. Assim, tipo, os incomodados é que se retirem, eu vou entregar meu cargo aqui, uma cena, tal, sendo que a direção nem sabia. Isso não se faz. Isso acaba trazendo para o clube uma crise que não existia antes. Então, o Botafogo foi muito habilidoso de contornar as coisas e tal, e tem que ser muito habilidoso de não permitir que isso respingue amanhã no treino, depois da manhã no treino. É contar muito com as lideranças do elenco para que isso não vá longe. E que o Bruno Lage entenda que não dá para fazer isso de novo. Quer um exemplo? O Atlético Mineiro não tinha problema nenhum, a não ser um ou outro ali reclamando na arquibancada e tal. Até que o Cudê, depois de uma derrota contra o Libertad, ele fala coisas que ficou todo mundo assim, gente, falou várias verdades, mas não precisava daquilo. A diferença aí é que o Cudê, ele fala muito mais sobre o clube e as questões ali que, né, ele joga contra o clube, e o Lage faz um desabafo mais do externo para dentro, né? E aí eu acho que se torna um pouco mais fácil de contornar e não deixar isso se criar no ambiente interno, porque o Cudê já virou uma briga. Né, Mari? Os jogadores começam a conversar assim, você viu aquilo? E o Atlético deles, então, correndo atrás do rabo. Tá procurando seu caminho até hoje, né? Do outro lado, com a vitória do Flamengo, um clima um pouco mais tranquilo. Que coisa impressionante, né? O líder perde um clássico, continua líder disparado do campeonato, tem crise. Do outro lado, uma vitória com uma atuação espetacular do Bruno Henrique, um clima um pouco mais ameno no Flamengo, Pedro. Fica um pouquinho mais tranquilo, né, Alex? Não dá pra dizer totalmente tranquilo também, porque o Flamengo a gente sabe como é que é. Daqui a pouco pode estourar qualquer coisa por aí. Mas ficou um pouquinho mais tranquilo. Era bem claro, assim, o semblante de, enfim, todo o corpo técnico. O pessoal que estava lá no Newton Santos mesmo depois, assim, um pouco mais aliviado mesmo, em contraste até... se me permite assim, fazer uma colocação sobre a questão do Botafogo, assim, o pessoal muito chocado com o que houve, assim, com o Bruno Lage, assim, ninguém entendendo. É tipo o que o Marra falou, pra quê? Então foi um contraste muito grande, assim, entre Botafogo e Flamengo, porque mal ou bem o Botafogo ainda tá 12 pontos na frente do Flamengo, agora 10 ainda do Palmeiras. Então o Flamengo um pouquinho mais aliviado, porque a tensão tá sempre ali. Tem um jogo ainda antes da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, fora de casa. O Bruno Henrique tá suspenso, tem essa questão, o Gabigol vai jogar esse jogo ou não com o Bruno Henrique suspenso, vai voltar a fazer uma dupla com o Pedro, são questões a resolver. O grupo se representa na quarta-feira, vai treinar bastante até lá, e aí tem a questão da Copa do Brasil. Mas vitória, ainda mais essa vitória tirando 100% do Botafogo e tudo mais, compra sempre uns diazinhos, uns momentos de paz, né? Pedro Henrique, torre com as informações no Rio de Janeiro, não que o Flamengo não goste de uma crise também. Vai buscar uma já. Não, eu não conheço clube brasileiro que não gosta. Também tem isso, mas no Flamengo também Vocês estão vendo aí que o chororô dos caras rouba até um pouco a cena, né? O clube pra chorar esse tal de Botafogo, hein? O maluco sentiu, né? O técnico dos caras sentiu a pressão e botou carga à disposição. Deve estar sendo xingado desde quarta-feira passada, sei lá. Mas isso aí é problema deles, né? A gente já tá cheio de problema aqui. Mas o Bruno Henrique não vai jogar o próximo jogo porque tomou cartão amarelo, terceiro cartão dele. Esse é o problema, né? De ficar dependendo muito de um jogador só. Arrascaeta não jogou, o Gabigol ficou no banco. Falta aí alguém pra botar no lugar do Bruno Henrique. Cara, o Flamengo tava ganhando, Bruno Henrique bom. O Sampaoli vai lá e me tira o cara e bota o Cebolinha. Me explica, cara. Tem explicação, né? Acabou o jogo do Flamengo. Sofreu até uma pressão ali no final, que até o goleiro tava indo lá pra área dos caras lá. Como é que ele tira o Bruno Henrique bom? Não tem motivo pra tirar, cara. Poupar o jogador? Ah, pelo amor de Deus, né? A gente queria era mais, pô. 3-1, sei lá. Ele fez um outro golaço, né, de cobertura. Que golaço, né? Mas estava impedido. Mas que golaço. Ele é bom demais.
A gente tem que depender menos de um jogador só e esse time tem que se encontrar. Porque o São Paulo fez ontem uma salada, já bateu a síndrome de Rogério Ceni e botou o Pulgar na zaga. Eu achei ele perdido, porque o Alan estava deixando espaço e aí ele saía da posição da zaga e ia lá pro meio, dar um de volante, porque tinha buraco, entendeu? E o cara tinha que ir lá. Ele tava vendo, ele ia ficar assim? Não ia, né? Então o Pulgar realmente é outro que tem surpreendido a gente pela garra, pelo empenho e qualidade técnica. O cara é realmente um craque, joga muito, esse Pulgar. Esse Alan que tá fraco demais. Quero ver o Flamengo que vai pro Atlético Paranaense. Agora, interessante também, parece que alguma coisa aconteceu em relação ao Gabigol, né? Porque o Sampaoli falou sobre ele disputar a posição. Mas até ontem ele era o titular do Sampaoli, cara. Como numa semana ele é titular do Sampaoli, no outro dia ele diz que o Gabigol tem que disputar a posição. Alguma coisa aconteceu. Deve ter sido relacionado a essa festa que rolou. Algumas pessoas disseram que depois da festa o Gabigol disse que queria sair do Flamengo porque a torcida é ingrata e não sei o que, babá. Enfim, pressão, amigo. Pressão, não quer pressão, vai jogar na Arábia, né? Vai lá. Lá não tem pressão. Aqui tem, mano. Muita. Você viu o técnico do Botafogo aí? Já tá querendo sair fora já. Ai. Tomara que saia mesmo. Tomara que a crise se instale e o foguinho venha caindo. A gente não tá confiante assim em título, não. A gente está muito longe ainda. 12 pontos, né? Não pode acontecer. Depende muito mais do Flamengo do que dos outros times. O Flamengo tem que fazer a parte dele e tá difícil do Flamengo fazer a parte dele, né? A gente tem que reconhecer que o Flamengo tá dando muito mole. E eu achei, assim, não tinha jogo pelo lado direito, então assim, o lado direito estava inutilizado. Isso mostra que o Everton Ribeiro tem que jogar, cara. Ele é muito mais jogador do que o Vitor Hugo. Não entendo isso. De onde é que o São Paulo tirou que o Vitor Hugo tem que ser o titular no lugar do Everton Ribeiro, cara? Ele deve ter umas picuinhas com esses jogadores, mas esse maluco vai embora. Graças a Deus ele vai embora. Ele só não foi embora agora porque ganhou do Botafogo. Senão ele tava na rua já. Beleza? Obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Vê se você está inscrito no canal. Deixa seu like aí, tá? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tamo junto, até o próximo vídeo.